e do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Nossa Senhora Aparecida, São José, São João Nepomuceno, meus caros irmãos, minhas queridas irmãs, certamente não era esse o jeito que nós gostaríamos de contemplar o encontro de Nosso Senhor dos Passos, que com a cruz às costas, a caminho do Calvário, encontra-se com a sua mãe, a Virgem Dolorosa. Mas ainda assim, se este não é o modo com o qual nós gostaríamos de refletir, de manifestar a nossa devoção, ainda assim é um modo de fazê-lo. Então vamos aproveitar bem este nosso momento de encontro, de oração, de reflexão, para que este encontro produza frutos na nossa vida. Então eu vou pedir àqueles que conduzem as imagens para trazer as imagens mais aqui próximas ao presbitério, de modo que nós possamos ver as imagens de um modo mais tranquilo, mais sereno, que ninguém precise ficar se torcendo no banco, não é verdade, para ver as imagens. Enquanto as imagens se aproximam, nós vamos rezando. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Amém. Então podemos nos sentar, quem tem o seu lugar aí no banco. Isto. No começo dessa reflexão, meus irmãos, vamos voltar o nosso olhar a Nosso Senhor dos Passos. Aqui à esquerda do presbitério,
da Igreja Matriz. Todos nós conseguimos ver, não é? A imagem de nosso Senhor dos Passos. E a primeira pergunta que nós precisamos nos fazer esta noite é: quem é aquele homem carregado com a cruz? Porque isto faz toda a diferença. Aquele homem carregado com a cruz, nós reconhecemos com a nossa fé que é o Filho de Deus. O Filho de Deus que se fez homem por amor a nós. Ele desceu do céu, assumiu a humanidade, uma humanidade semelhante à nossa, provando tudo que nós provamos nesta nossa vida, menos o pecado. E sendo ele verdadeiro Filho de Deus, viveu toda a sua vida por amor a cada um de nós. Desde a sua infância em Nazaré, onde no convívio com a bem-aventurada Virgem Maria e São José foi crescendo, como diz a Escritura, em estatura e graça diante de Deus e dos homens, depois aprendendo o ofício de São José, trabalhando na carpintaria, este homem que é o Filho de Deus, fez tudo o que fez e viveu tudo o que viveu por amor a cada um de nós, para, como nós dizemos, nos salvar. Ele é de fato verdadeiro Deus, verdadeiro homem e, portanto, é nosso Salvador. Ele mesmo é a nossa salvação. E meus irmãos e minhas irmãs, durante a sua vida pública, enquanto ele pregava o Evangelho do Reino para a nossa salvação, também os discípulos, em primeiro lugar, o apóstolo Simão Pedro, reconheceu quem era Jesus. E reconhecendo quem era Jesus, professou a sua fé. Ele também, como cada um de nós, reconhece em Jesus o Cristo, o Filho do Deus vivo. E meus irmãos e minhas irmãs, nós nos lembramos do Evangelho. Uma vez que São Pedro professou a sua fé, Jesus lhe fez a promessa de construir a igreja sobre esta rocha, que é a profissão de fé de São Pedro. E assim, Pedro recebeu aquilo que nós dizemos sempre, as chaves do reino do céu. Naquele momento, porém, Jesus começou a ensinar. Nós estamos no capítulo 16 do Evangelho de São Mateus. E o evangelista diz assim: Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muito por parte dos anciãos, dos chefes e dos sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressurgisse no terceiro dia. Pedro, tomando Jesus à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não o permita, Senhor, isso jamais te acontecerá. Jesus, porém, voltando-se para Pedro, disse: Afasta-te de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas o que perder a sua vida por causa de mim, a encontrará. De fato,
Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, mas arruinar a sua vida? Ou o que poderá o homem dar em troca de sua própria vida? Então, meus irmãos e minhas irmãs, atenção. Você e eu reconhecemos neste homem que carrega a cruz o Cristo, Filho de Deus, sim ou não? Nós todos que aqui estamos também queremos ser discípulos de Jesus, sim ou não? Sim. Ok. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos, primeira coisa, encontrar o nosso lugar nesta procissão. E é uma pena que hoje nós não conseguimos fazer a procissão, porque a procissão é uma imagem muito eloquente daquilo que estou querendo dizer. Porque o que Jesus diz para São Pedro, meus irmãos, não é para São Pedro ir embora e se afastar. Na verdade, o texto aqui tem uma pequena imprecisão na tradução. O verbo que o evangelista usa, na verdade, quer significar o seguinte: vai para trás de mim. Por que vai para trás? Porque o mestre vai na frente e o discípulo vai seguindo o mestre. Então, quem sabe o caminho é o mestre. O discípulo precisa, colocando-se na procissão, na fila, atrás do mestre, seguir os seus passos. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas vezes você e eu, ao contrário de entrar na procissão e seguir os passos do mestre, nós quisemos também dizer a Jesus o que é que Ele tinha que fazer na nossa vida. Ou, pior ainda, nós quisemos ensinar Deus a ser Deus e não nos deixar conduzir, mas nós conduzirmos e até controlarmos a nossa vida. Mas isso não é possível, meus irmãos. Não é a isto que nosso Senhor nos chama. Ele nos chama a nos colocar no nosso lugar. E o nosso lugar não é o lugar do mestre. O nosso lugar é o lugar do discípulo, que não só reconhece o mestre, mas quer seguir o mestre. E por onde nós somos chamados a seguir o mestre? Nós somos chamados a segui-lo pela mesma via pela qual ele passou, ou seja, a renúncia de si, o tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, atenção. Tem muita gente que acredita que, seguindo Jesus, dando a sua vida a Deus, vai ser poupado de todos os sofrimentos. E por causa dessa ideia, que é uma ideia errada, começa a duvidar do amor de Deus e dos dons de Deus quando a cruz passa na nossa vida. Então, atenção, meus irmãos, vocês me permitam ser bem sincero com vocês. Ninguém de nós vai passar esta vida sem provar o sofrimento. Mais cedo ou mais tarde, a nossa vida vai ser tocada pela cruz.
Então, sobretudo, você que é mais velho não, que você que acumulou mais juventude, não é verdade? Você que já perdeu um pouco do telhado, ou que caiu neve no telhado, não é verdade? Então, você, por favor, nos ajude a ensinar a estes jovens, e graças a Deus nós temos muitos jovens na igreja hoje, que bom que vocês estão aqui. Mas nos ajudem a ensinar a esses jovens que, de fato, existem muitas coisas boas na nossa vida. E uma delas, que é muito bonita, é a nossa vocação. E que a vocação ao matrimônio é uma vocação muito digna e bonita de ser vivida. Mas que o viveram felizes para sempre não é verdade. Porque para viver para sempre juntos no matrimônio é preciso lutar, e lutar muito. É preciso suportar muito sofrimento. Não porque a outra pessoa seja má, mas porque esta é a nossa vida nesse mundo. Portanto, meu irmão e minha irmã, se tem alguma coisa que está te trazendo sofrimento hoje, entenda bem, isso não significa que você errou de marido, que você errou de mulher, que você deveria ter arrumado outra coisa para fazer da sua vida. Não é isso. É simplesmente a verdade desta vida. Neste mundo, nós vamos precisar provar a dor e o sofrimento. E por quê? Porque Deus se divirta com o nosso sofrimento? Não. Mas é porque nesse mundo nós só aprenderemos a amar de verdade se nós estivermos dispostos a pagar o preço. E pagar o preço significa se nós estivermos dispostos a dar a vida por quem nós amamos, como Ele deu a sua vida porque nos ama. Essa é a estrada do discípulo de Jesus, a estrada de quem renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e segue atrás de Jesus, porque sabe que este caminho vai custar a nossa vida, mas não vai nos destruir, porque neste caminho nós vamos encontrar a vida eterna. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos fazer um instantezinho em silêncio e, olhando o Senhor dos Passos, vamos reconhecer nele aquele que nos guia, aquele que nos leva para a vida eterna, mas nos leva à vida eterna justamente naquele caminho de doação da própria vida, que é nós carregarmos a cruz a cada dia na nossa vida. E pedindo ao Divino Espírito Santo esta graça, abrimos o nosso coração a Deus, a fim de que Ele realize em nós a sua vontade. E nós, como discípulos fiéis, nunca desanimemos de carregar a nossa cruz atrás do Senhor Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Jesus, manso e humilde de coração, agora nós vamos dirigir o nosso olhar à Virgem Dolorosa, a Santa Mãe de Deus, a bem-aventurada Virgem Maria.
que nós reconhecemos aqui nesta imagem como Nossa Senhora das Dores. Nenhum coração humano foi tão unido ao coração de Deus como o coração da Virgem Maria. Nenhuma pessoa humana realizou na sua vida tão perfeitamente o caminho de discípulo de Jesus como a bem-aventurada Virgem Maria. E, portanto, ela é o nosso modelo de discípulo. Nós olhamos para ela e reconhecemos aquilo que nós, pela graça de Deus, somos chamados a realizar na nossa vida, ou seja, tornarmos-nos perfeitos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Ora, meus irmãos, certa vez Jesus estava ensinando num lugar e as multidões estavam se apertando ao redor daquela casa. Então, o Senhor Jesus estava ali ensinando os seus discípulos e as multidões. E chegou a bem-aventurada Virgem Maria e os parentes de Jesus naquele lugar e ficaram do lado de fora, porque tinha tanta gente ali ao redor que eles não conseguiam se aproximar. Então alguém disse assim a Jesus: eis que tua mãe e teus irmãos estão aí fora e procuram falar-te. Jesus respondeu àquele que o tinha avisado, dizendo: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando os discípulos com a mão, disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Porque todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Meus irmãos, muita gente olha esta passagem da Sagrada Escritura e acha que Jesus estava diminuindo a Virgem Maria, como se ele estivesse desprezando a sua mãe naquele momento, em detrimento da mãe, para dar um lugar mais, vamos dizer assim, mais agradável, ou um realce, um lugar mais alto aos seus discípulos. Mas se a gente for olhar bem, Jesus está fazendo um grande elogio à sua mãe, porque ninguém fez a vontade de Deus como ela fez. Você se lembra bem, não é verdade? No primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas, quando o anjo aparece a Nossa Senhora e lhe apresenta o projeto de Deus, dizendo que ela vai ser mãe do Filho de Deus, qual é a resposta da Virgem Maria? Ela diz: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então, meus irmãos e minhas irmãs, de fato, quando nós olhamos a Virgem Maria, Mãe das Dores, nós vemos aquela mulher que realizou a vontade de Deus na sua vida. E este encontro doloroso é sinal daquilo que a gente estava refletindo alguns minutos atrás. Maria, sendo perfeita discípula de Jesus, não foi poupada da cruz. Ela também precisou sofrer. E por isso que nós contemplamos a espada transpassada no seu coração. Porque para realizar o projeto de Deus na sua vida, ela precisou suportar a dor e o sofrimento. Mas ela não só fez a vontade de Deus, meus irmãos. Maria também ensinou a fazer a vontade de Deus. Você se lembra bem, no Evangelho de João, capítulo 2, lá nas bodas de Caná, quando Maria percebe que já não tem mais vinho, o que ela diz aos serventes? Fazei tudo o que ele vos disser. Então, meus irmãos, Nossa Senhora não é só o modelo, Nossa Senhora também é a nossa mestra. Ela nos ensina a fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus o que é?
fazer tudo o que Ele nos disser. E mais ainda, meus irmãos, tendo perseverado no exercício de fazer a vontade de Deus, a bem-aventurada Virgem Maria estava aos pés da cruz, vendo o seu filho morrer. E ali ela nos foi dada como nossa mãe, quando no capítulo 19 do Evangelho de São João, Jesus olha o discípulo amado e diz: filho, eis aí a tua mãe. E diz a mãe: mãe, eis aí o teu filho. Então, meus irmãos e minhas irmãs, ela é nosso modelo porque fez a vontade de Deus, é nossa mestra porque nos ensina a fazer a vontade de Deus, e ela é nossa companheira de estrada porque ela nos foi entregue como mãe. E como toda boa mãe, ela nos segue com o seu olhar, o seu coração e a sua intercessão para que nós possamos realizar na nossa vida aquilo que o Senhor quer que nós realizemos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos de uma vez por todas acolher Maria no nosso coração. Eu não sei qual que é o seu relacionamento, a sua devoção à Virgem Maria, mas ninguém é bom católico se não ama muito a Virgem Maria, e é necessário que nós de fato a amemos de todo o coração como nossa Mãe do Céu, porque ela é o auxílio de todo cristão, ela é o auxílio necessário para que nós possamos fazer na nossa vida aquilo que Deus está nos mandando fazer. Então, meus irmãos e minhas irmãs, você e eu temos os nossos desafios. Você e eu temos aquelas palavras de Jesus que nos desafiam, nos pedem para vencer algo dentro de nós, e nós muitas vezes vamos patinando, não conseguimos fazer aquilo que Jesus pediu que nós fizéssemos. Vamos olhar a Virgem Maria e pedir dela esta graça. Ó Mãe, ensina-nos a fazer a vontade de Deus, dai-nos a coragem de arriscar e fazer, cumprir aquilo que Deus nos pede, para que assim nós encontremos aquela paz do coração que só Jesus pode nos dar. Ó Mãe querida, entra no nosso coração, entra na nossa vida e nos ajude a realizar cada vez mais plenamente o projeto de Deus na nossa vida. Olhando então a bem-aventurada Virgem Maria, vamos mais uma vez fazer um instantezinho em silêncio e pedir que ela, com as suas mãos estendidas, derrame todas as graças que nós precisamos sobre o nosso coração, a fim de que esta reflexão, esta celebração, este momento de devoção produza frutos na nossa vida, e que esses frutos sejam frutos de conversão, para que nós possamos realizar na nossa vida aquilo que o Senhor deseja de nós. Ave Maria, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vamos então agora contemplar o encontro das imagens. As duas imagens vão se encontrar bem aqui na frente do presbitério. E que esse encontro então nos ajude a encontrarmos a cada um de nós, encontrarmos
conosco mesmos, com o Senhor nosso Deus e com aqueles que os amamos. Vamos então contemplar este encontro aqui na frente. Ate. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 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 「Ate.
Meus irmãos e irmãs, convido todos a ficarmos de pé agora. Porque agora nós precisamos de fato nos colocar mais uma vez em oração. E essa oração então, em primeiríssimo lugar, quer nos ajudar a nos encontrar conosco mesmos. Então, num instante em silêncio, feche seus olhos um pouco, baixe sua cabeça. Visite o seu coração agora. O que há dentro do seu coração? Que preocupações você trouxe hoje à noite na igreja, que você gostaria de confiar à intercessão da bem-aventurada Virgem Maria? De algum modo, existe no seu coração o medo de fato seguir o Senhor Jesus sem reserva e perder alguma coisa que você ama muito na sua vida? Apresente agora ao Sagrado Coração de Jesus todos os seus medos, os seus receios, mas também os seus anseios. E se tem alguma coisa lá no fundo do seu coração que está bem escondido, mas é aquela decepção que você não queria olhar mais, com a qual você não queria lidar mais, por alguma coisa que aconteceu na sua vida, quem sabe até na comunidade cristã, entregue essa coisa agora, esse sentimento, nas mãos da bem-aventurada Virgem Maria, e peça que ela, como mãe, cuide agora das suas feridas, a fim de que nas mãos dela essa ferida se torne uma cicatriz e livre das dores que você tem provado e que tanto tem te atrasado no caminho do seguimento do Senhor. Você se torne agora livre para caminhar, para seguir o Senhor, não mais amarrado por esse tipo de dor, de sofrimento, de apego, mas com muita confiança na presença daquela mãe que cuida do seu coração e que vai te ensinar e te dar coragem a realizar o que o Senhor Jesus quer realizar na sua vida. Mas nós não precisamos nos encontrar só conosco mesmos. Nós precisamos nos encontrar com o próprio Deus. E todos nós que somos batizados, trazemos a presença da Trindade no nosso coração. Meu irmão e minha irmã, durante esta quaresma, o Senhor Jesus tocou o seu coração e te disse o que é que você precisa deixar para ser melhor discípulo de Jesus, para ser uma discípula melhor de Jesus. Ao mesmo tempo, o Senhor já foi te mostrando o que é que você precisa abraçar para ser um discípulo melhor, para ser uma discípula melhor. Sem medo, peça a Jesus que com o seu divino coração derrame o seu amor agora no seu coração, para que você tenha coragem de deixar para trás o que precisa ser deixado e abraçar aquilo que precisa ser abraçado para fazer a vontade de Deus na sua vida. E por fim, meus irmãos e minhas irmãs, vamos rezar uns pelos outros. Você está com a sua família aí perto? Sim ou não? Sim. Quem está com a família aqui, mas não está perto, poderia até agora chegar perto da sua família. Então, se você tem condições aí no seu banco de se movimentar um pouquinho e chegar perto da sua família, vamos nos encontrar com as pessoas que nós mais amamos, que são
os membros da nossa casa, da nossa família. Isso. Agora que nós nos encontramos uns com os outros, se o pai da família está por aí, vamos rezar por ele agora. Então, a mãe, os filhos, coloca suas mãos agora em cima do pai. Isso. Coloca nos ombros, nas costas, na cabeça do papai. Vamos rezar por ele, pedindo que o Senhor nosso Deus derrame todas as bênçãos e as graças necessárias para que ele seja um pai a exemplo do Pai do céu e torne-se assim como São José, uma imagem perfeita do Deus invisível. Vamos rezar pelos nossos pais então. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. São José. Vamos agora rezar pelas mães. A sua mãe está aí perto? Então coloca as mãos nas costas, nos ombros da mamãe. E vamos rezar a fim de que Deus ilumine e fortaleça o coração de todas as mulheres que são mães. Em particular, vamos pedir para que as mulheres que são mães não desanimem. Minhas queridas mães, eu sei que muitas vezes você tem feito muitos sacrifícios e é difícil receber um obrigado, mas saiba, Deus vê o seu coração e nenhum sacrifício que você faz, por mais escondido que seja, passa despercebido pelo coração de Deus. Então, muito obrigado pela sua vida, muito obrigado pela sua vocação. Nós queremos rezar para que Deus faça de você uma mulher, uma mãe, uma esposa santa. E por isso nós rezamos. Ave Maria, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores. E todos nós somos filhos, não é verdade? Mas nós vamos rezar agora pelos jovens, as crianças e os jovens. Então as crianças e os jovens que estão por aí, papai e mamãe coloca a mão na cabeça, abençoando os seus filhos, e vamos pedir que cada jovem, cada criança abra o seu coração à sua vocação. Meu irmão jovem, minha irmã jovem, Deus não te colocou no mundo de férias. Ele te deu uma missão, te deu um dom, uma vocação. Se você ainda não discerniu qual é a sua vocação, peça a Deus a graça de entender, de compreender o que é que Deus quer que você faça e se abra à vontade de Deus. Como insistiu o Santo Padre, o Papa Bento XVI, Deus não tira da nossa vida nada do que faz a nossa vida verdadeiramente feliz. E se algo precisa sair da nossa vida é porque essa coisa não presta. Mas Deus quer você, Deus conta com você para realizar uma missão. Então se abra à vontade de Deus. E nós todos rezamos pelos nossos jovens, pelas nossas crianças. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Agora, se você que é pai e mãe, está com seu filho, a sua filha aí perto, traça o sinal da cruz na testa dele e diz: filho, Deus te abençoe. Filha, Deus te abençoe. Faz quanto tempo que você não dava a bênção para o seu filho? E você que é filho, peça a bênção. Bênção, pai, bênção, mãe, para que, recebendo a bênção de Deus, a vontade dele se realize na sua vida. Eu convido o Padre Maicon aqui na frente, para que nós juntos demos a bênção final. Depois, enquanto a banda toca, nós vamos incensar as imagens, e cada um pode, fazendo a sua devoção, passar aqui mais próximo das imagens e manifestar a sua devoção à Nossa Senhora das Dores e ao Senhor dos Passos. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, desça sobre vós, sobre as vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E se a sua família não está aqui, chegando em casa antes de dormir, passa pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão, dá um abraço, que Deus abençoe, porque hoje é dia de perdão e reconciliação. Então ninguém fique para trás, todo mundo chegue em casa e dê um abraço na sua família. E, se possível, diga: eu te amo e Deus te abençoe. Uma boa noite a todos, e de em paz, e o Senhor vos acompanhe.